Derruba Bolsonaro e Pazuello também? Eu prefiro ver aqueles outros que dizem assim, capricha, Renan, vai, capricha, capricha. Eu quero aqui assumir o compromisso de que efetivamente eu vou caprichar. Capricha, Renan, vai, capricha, capricha. Capricha, Renan, vai, capricha, capricha. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto e semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar! Esse é o episódio 18, com participação especial e excepcional de Juni Ellen, que é presidenta da Comissão de Inclusão e Diversidade do Santa Cruz e uma das fundadoras da torcida organizada Coral Pride, a primeira torcida LGBT de Pernambuco. Escuta até o final, que a conversa sobre futebol e política foi muito boa. Mas para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas e do meu lado esquerdo, um verdadeiro humanitário, Alan Cavalcante. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Semana foi cheia, corrida e cansativa. Também do meu lado esquerdo, o rubro-negro mais chato do meu entorno, mas que finalmente ficou em minoria nesse programa, Diego Gomes. Fui abandonado. Mas então vamos para o Trend Topics, um quadro onde, a partir de um levantamento que eu faço do Twitter, a gente comenta os principais fatos da semana, começando pela quarta-feira. Foi o dia em que a CPI da Covid, como em quase todos os dias dessa semana, foi o principal assunto do dia. E aí, na quarta-feira da semana passada, Fábio Varnjarten... Van Garden. Tem que ensaiar. Nos primeiros episódios, episódios você ensaiava. Tá perdendo fôlego, Pedro? Que é isso, meu host? Eu levei pro lado do alemão, não sabia que era inglês. Mas vamos lá. Durante o depoimento lá na CPI da pandemia, ele mentiu deliberadamente, né? E a Veja quase que instantaneamente divulgou um áudio. Me lembrou de uma piada, velho, que eu vi no dia, que foi muito boa. A única chance do Van Garden não ser preso é que a ordem de prisão saia com o nome dele escrito errado. Mas aí foi isso, né? Ele deu depoimento lá para a CPI, mentiu, né, deliberadamente, o que é crime. Né, a pessoa mentir numa CPI é crime, pode ser presa. A mentira, eu acho que vale ressaltar aqui, a mentira nem foi... Não pode ser presa. Isso, na prática, não pode ser presa, não. Pelo que a gente tá vendo, é de boazinha na CPI, mentir, tá suave. Mas assim, eu confesso que eu nem achei a mentira dele uma grande coisa, assim. Ele basicamente disse que achava uma coisa, mas na verdade, numa entrevista, ele disse uma outra coisa, mas não era uma coisa... assim, que mudava o Brasil, sabe? Não sei se eu acho que, tipo, tá ligado que ele foi demitido e rolou umas confusões ali entre ele e o Pazuello, né? E aí ele fez, vou retaliar, procurou uma revista, falou um monte de mentira, foi chamado na CPI por causa dessa entrevista, chegou lá e, tipo, não teve coragem de dizer que na entrevista mentiu e que ali ele estava sob juramento e que tinha que falar a verdade. Mas chegou um momento realmente muito constrangedor, assim, de que, tipo, a galera dizia, você tá mentindo, e ele, eu entendo, senador, tudo bem, senador, você sabe que você pode ser preso por isso? Eu entendo, senador. E, tipo, a galera queria que ele entregasse algo e ele não entregou nada e se tornou aquela palhaçada ali. Mas, enfim. E se tornou a palhaçada justamente por isso, né? Porque mentir numa CPI é crime e alguns senadores de oposição, liderados pelo Renan Calheiros e pelo Randolfo Rodrigues, pediram a prisão dele por estar mentindo e por estar desrespeitando aquele espaço. Seria uma medida enérgica, o presidente lá da CPI não topou, e aí foi um assunto que também nem teve muitas repercussões no dia seguinte. O outro assunto do dia, e aí eu acho que esse até vale a gente discutir um pouco mais, é que saiu uma pesquisa eleitoral da Datafolha, em que Lula ganharia por Bolsonaro por 55-32, mas que Ciro, Moro também ganhavam, que Ciro ganharia de 48-36 e Moro também ganharia, mas para um placar mais apertado. Para mim, a grande surpresa dessa pesquisa eleitoral
são os números dela, né? Lula com 41% dos votos, Bolsonaro com 23%, Moro com 7%, Ciro Gomes com 6%, Luciano Huck com 4%, Dória com 3%, Mandetta com 2% e Amoedo com 2%. Eu fiquei muito surpreso e não sei, estou esperando aí as próximas pesquisas para ver se esse número de Lula não foi uma coisa muito fora da curva ou um retrato muito de um momento, mas enfim. 2 comentários só, e eu vou deixar vocês discutirem, eu só volto a falar sobre isso se eu for muito provocado. Mas o primeiro comentário é, para ganhar a eleição tem que primeiro chegar no segundo turno, e aí as pessoas vão pensar que eu estou falando de Ciro, mas eu estou falando de Bolsonaro. Eu disse isso, graças a Deus que está gravado nos programas aqui anteriores, que Bolsonaro não vai para o segundo turno. E o segundo ponto que eu quero colocar, esses 41% de Lula realmente assustou e teve um efeito muito grande no governo, né? Eu digo para vocês que Lula nunca foi tão grande e Bolsonaro nunca foi tão pequeno. Eu acho que esses números são reflexos. É reflexo. Bolsonaro tá derretendo, já vem no derretimento de alguns meses para cá. E o menininho Lula tá surfando na onda, né? Que é o principal antagonista dele. Agora, eu quero saber aí da terceira via, né? Que tanto se fala, tanto se especula, mas nada se acha. Vale ressaltar, a mídia e a elite econômica do país ainda não encontrou seu candidato, né? Vamos ver em que momento, né? Quanto tempo ainda leva para isso acontecer e vamos ver quem é aí essa terceira via da elite econômica brasileira, ou se eles vão se dividir entre Lula e Bolsonaro também, que é uma possibilidade. Talvez isso mude um pouco o jogo, mas realmente, né? Qual é a referência das pessoas para brigar com Bolsonaro? A referência é Lula, né? Se Bolsonaro tá mal, Lula automaticamente cresce, né? E o oposto também vale. Em relação a justamente esse candidato da mídia, vocês acham que existe alguma possibilidade desse candidato ser Lula? Eu acho que Bolsonaro é bem inviável que role, até porque Bolsonaro é o tipo de cara que compra a briga e duplica a aposta. Tanto a mídia como o mercado, a elite econômica vão se dividir. Não acho que Lula vá ser esse candidato e também nem acho que precisa, né? Num primeiro turno, eu acho que nem é e eu acho que nem precisa, né? Lula chega no segundo turno sem precisar desse apoio. O apoio popular ao cara é muito grande mesmo, então se a mídia simplesmente não bater nele, né, a mídia principal do Brasil, Estadão, Folha, Globo, UOL, Terra, enfim, se essa mídia aí mais forte, que chega mais gente, não bater no cara, eu acho que é tranquilo. Ainda tá muito cedo também, né, para esses caras escolherem o candidato, né, mas eu não acho que essa escolha fique entre Lula e Bolsonaro, apesar de ter gente do mercado, vai ter gente do mercado e vai ter gente milionário e grandes empresários e tal, que vão apoiar Bolsonaro e Lula. Mas não acho que vai ser a maioria deles, não. É isso. Eu acho que não é nenhum nem outro, né? O nome que esses setores querem, né? Na verdade. Eles estão tentando achar, idealmente seria o Luciano Huck, né? Mas o Huck vai fechar com a Globo, aparentemente. Eles estavam querendo achar um terceiro nome, que até agora não apareceu. O Ciro tá fazendo uns acenos para ser esse nome, mas Lula também faz esses acenos, né? Ciro, ele tentou agora, nessa semana, na verdade, ele conseguiu trazer o Paulo Rabelo de Castro, que tinha sido vice de Álvaro Dias e tinha sido presidente do BNDES de Temer, para a equipe econômica dele. Mas Lula, na mesma, não sei se a gente vai comentar, Pedro, mas Lula, na mesma semana, o PSD de Kassab faz um movimento para testar Meirelles como vice de Lula. E aí fica difícil, né? O menino Ciro, que tenta ser esse nome aí, essa terceira via, enfim, juntar, né, aglutinar. Na quinta-feira começa a se agravar aí a crise em Israel, né, com o lançamento de mísseis dos dois lados, uma crise humanitária e que envolve aí vários atores da política internacional. No Brasil, Bolsonaro foi para Alagoas inaugurar um viaduto inaugurado pelo governador Renan Filho em dezembro de 2020. Muita gente, inclusive, coloca que isso foi um ato de Bolsonaro para tentar incomodar e atacar Renan Calheiros, né, porque ele foi junto com Collor e junto com Arthur Lira, dois grandes opositores aí de Renan Calheiros dentro lá de Alagoas, e na CPI da pandemia, o diretor da Pfizer deu um depoimento afirmando que o Brasil ficou 2 meses sem responder sobre a intenção de comprar ou não comprar as vacinas da empresa, né, um número altíssimo de vacinas que poderia estar aliviando aí essa crise dentro do Brasil. Para mim, isso aí já é crime velado de responsabilidade. Você deixar uma produtora de vacina, que hoje é quem lidera, né, a vacinação no mundo, que é a Pfizer, no vácuo, literalmente, sendo um governante de um país, mas com certeza eu acho que foi uma das declarações de depoimentos que podem mais complicar o governo Bolsonaro. Na sexta-feira, se descobriu que o câncer de Bruno Covas era irreversível.
E aí a gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente. Na Libertadores, em um jogo na Colômbia envolvendo o time brasileiro, o Atlético Mineiro lá de Belo Horizonte, o jogo foi interrompido por causa do gás lacrimogênio que entrava no estádio, um assunto importante dessa semana que passou, que é a crise na Colômbia, né? Uma série de atos contra reformas e cortes do governo, contra o próprio governo, inclusive. No Brasil, também teve um ato lá no Rio de Janeiro contra os cortes na UFRJ, que a gente já falou aqui no programa passado, e a crise de Israel seguiu se agravando. Chegaram no Brasil diversas notícias de que Israel estaria matando muitas crianças e mulheres, enfim, para além dos combatentes lá do conflito. O que é, cara, esse conflito de Israel e Palestina, assim, é uma das coisas mais tristes, eu acho, né, que tem hoje acontecendo no mundo. E é uma coisa que... Eu não sei se vocês chegaram a ver uma foto que eu acho que vai ser a foto do ano, velho. Que é os mísseis saindo de uma base militar do Hamas, da faixa de Gaza, indo para Israel, e o sistema que é chamado, se eu não me engano, de Cúpula de Ferro, que é um sistema antimísseis de Israel, né, que, enfim, patrocinado com muito dinheiro americano, entrando em ação para interceptar os mísseis de Gaza. É uma imagem assim que parece coisa de filme. É algo que fascina, mas quando você sabe o significado que tem aquela foto, você fica muito triste por saber o que está acontecendo ali, sabe? Eu espero... briga de Davi e Golias, né? Exatamente. Um lado tentando atirar os seus mísseis numa atitude meio desesperada, pouco eficiente, né? Enquanto o outro lado é completamente eficiente e eficaz, consegue matar na precisão de um carro, né? Inclusive, matou lá um dos líderes do Hamas, foi um míssil que caiu num carro em movimento no meio da rua, né? Assim, um negócio meio surreal, futurista mesmo, né? Cara, a guerra é uma coisa muito triste, né? A guerra é uma coisa muito, muito triste. Eu acho que é literalmente o ponto mais baixo da humanidade. E eu fico na torcida para que, principalmente a comunidade internacional, consiga pressionar os dois lados a pararem com isso, porque tem gente morrendo. No sábado foi o dia em que tiveram atos pró-Bolsonaro em alguns lugares do Brasil, e foi um dia em que saiu uma pesquisa que coloca que 49% dos brasileiros são favoráveis ao impeachment de Bolsonaro, enquanto 46% são contra. É a primeira vez, desde que essa série de pesquisas foi iniciada, que o número de pessoas favoráveis ao impeachment é maior do que as pessoas que são contrárias. Inclusive, vale ressaltar que para 24% dos brasileiros, o governo de Bolsonaro é ótimo e bom, 30% enxerga o governo como regular e 45% é de ruim e péssimo. Vale fazer uma comparação aqui com os números da pesquisa eleitoral que saíram, né? 46% acham que o governo são péssimo, são ruim, o governo é ruim ou péssimo, 41% vai votar em Lula, 24% acham que o governo é ótimo e bom, 23% vai votar em Bolsonaro, né? Então, você vê aí a equivalência entre os números entre os dois dados, né? Com certeza. Eu só chamo a atenção para que, cara, por mais que esses números de Bolsonaro sejam os menores assim que ele tem na linha histórica, ainda é distante daquilo do que, por exemplo, Collor teve no terceiro ano de governo dele, sabe? Que tinha, acho que Collor no terceiro ano de governo dele tinha, na verdade, mais ou menos na época pré-impeachment ele tinha o quê? 9%, 10%. Bolsonaro ainda tem uma gordurinha ali para queimar, sabe? Esses números deles são melhores se a economia melhorar, né? A gente tá chegando as vacinas com todo o atraso, mas tá chegando. O Plano Nacional de Imunização vai avançar, apesar do governo federal. Gradativamente, os comércios vão voltar com os esforços dos governos estaduais e as coisas vão voltar a abrir, né? Então, assim, a tendência, o momento agora do governo é um momento de crise, eu acredito que esses números ainda podem descer um pouco mais, mas a tendência é que no ano eleitoral ele volte a crescer, a não ser que surja algum fato novo. Não sei se chega aos 9%, acho muito difícil, mas se ele conseguir resistir ali entre 15 e 20 até o ano que vem, ele chega com chances de ir para o segundo turno no ano eleitoral, sabe? Porque, é como eu estou dizendo, naturalmente a economia vai voltar a se recuperar, porque o comércio vai voltar a funcionar, as pessoas vão estar imunizadas, porque o plano de vacinação vai avançar, independente de qualquer coisa, e aí esses ônus vão deixar de existir, né? Ele vai começar a trabalhar, a recuperar a imagem dele. E sem ter um fato novo, eu acredito que ele tem uma possibilidade muito grande de conseguir recuperar e, por exemplo, chegar com 25% ou 30% de popularidade do governo para
para a eleição. O Bolsonaro, apesar de eu estar bem otimista, e já venho falando isso há um tempo, que ele não vai para o segundo turno, eu acho que ele vai ter uma votação muito alta. Acho que o que vai tirar ele, acho que o que tem possibilidade de realmente tirar ele do segundo turno é que não tenha segundo turno. Acho que isso já passa a ser cogitado depois dos 41% de Lula agora. Se a gente chega na véspera da eleição com Lula com um pouco mais de 41%, talvez aquele cara que tivesse intenção de votar em Ciro ou em algum outro candidato de centro que venha a surgir, para não ter um segundo turno, decida mudar o voto em cima da hora e votar em Lula, se ele chegar com chance de matar o jogo no primeiro turno, e outras candidaturas que acabem se reunindo, né? Acho que é uma composição muito idiota você ter o nome de Danilo Gentili, eu realmente não consigo levar a sério, mas você tem ali ao redor de Danilo Gentili, você tem João Amoedo, você tem Moro declarando apoio, vamos colocar que Danilo Gentili não seja o nome, surja outro nome, e aí essa pessoa vai ensinando essas forças, né? Danilo Gentili vai ser pior do que Bolsonaro. Na minha cabeça não tem como, assim. Não, você vai aglutinar... Acho que se o segundo turno for Danilo Gentili e Bolsonaro, eu acho que eu voto em Bolsonaro. Não, eu voto em Danilo Gentili. Cara, eu também... Eu não, brincadeira, eu acho que eu desisto do Brasil, vamos embora pra Cuba. Cara, eu não sei, meu Deus, cara, eu não quero nem pensar nisso. No domingo, foi o dia em que o Brasil perdeu o título de Miss Universo para o México. Também tiveram mais atos pró-Bolsonaro. E, infelizmente, foi o dia em que o Bruno Covas morreu. O quadro de câncer dele se agravou de maneira muito rápida. E, além dele, também a atriz Eva Vilma também faleceu. E aí, enfim, foi um dia bem marcado por essas duas mortes. Cara, pensa numa coisa que me deixou mal no domingo, que acabou com o meu domingo, foi essa notícia sobre Bruno Covas, cara. Eu acordei com a notícia já e eu fiquei abalado, sabe? Sabe aquele dia que você olha assim e não faz muito sentido, tá tudo meio cinza, tá tudo meio preto no branco, pronto. Eu fiquei desse jeito por causa dessa notícia. Fiquei mal. Que era uma pessoa que simplesmente não combinava, né? O Bruno, ele não combinava com esses tempos, não combinava com esse Brasil polarizado, com esse Brasil do ódio. Era um cara justamente que tentava buscar mais moderação, mais diálogo, mais debate entre os diferentes, inclusive dentro do próprio partido dele, né? Ele tentava puxar o PSDB, como eu já disse aqui algumas vezes nesse programa, para aquele PSDB histórico, aquele PSDB que era de fato um PSDB da social-democracia e que hoje não é mais. Era, então, aquele cara moderado dentro do partido, que representava uma renovação do partido e uma renovação dentro da ala moderada do partido, né? Então, eu fiquei muito triste com essa notícia. Na segunda-feira, dia do combate à LGBTfobia, né? Inclusive, a gente tem a participação aí de Juni nesse programa, justamente por esse ter sido um tema bem relevante. Foi o dia em que os bolsomínios pediram que o ex-ministro de Dilma e secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Eduardo Gabas, fosse convocado pela CPI da pandemia, né? E aí, mais movimentação desse núcleo político do Brasil para constranger a CPI, para atrapalhar, enfim. Também foi o dia em que Ciro Gomes deu uma declaração bem polêmica: vou para cima de Lula, o maior corruptor da história brasileira. Lula deu a resposta hoje para isso, né? Mas, enfim, talvez a gente veja eles trocando farpas. E Ciro já deu a resposta da resposta, tá? Ciro já deu a resposta da resposta. Tá engraçado ver os dois no Twitter. Na terça-feira, Ernesto Araújo foi para a CPI da pandemia, né? Então, esses foram os principais assuntos do dia. Foi a saída de Ernesto Araújo, né? Ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil. E aí, outros temas, como o próprio Renan Calheiros, Omar Ariz e Cátia Abreu, entraram nos assuntos mais comentados. Cátia Abreu, inclusive, porque as entidades de defesa dos animais deviam ter intervido, né? Ela machucou ali o jumentinho do Ernesto Araújo. Aí, relaxa. Ó, Ernesto pode ser tudo, mas jumento ele não é não, viu? Eu realmente esperava que o cara que escreveu o artigo Comunavírus chegasse lá e falasse um monte de besteira, mas o cara consegue argumentar, sabe? Sabe como você diz, tipo, o sol é preto. Não, o sol não é preto. Tá, mas eu vou argumentar segundo o tal, aí passa meia hora falando e argumentando e você consegue ter um debate de alto nível de uma coisa que é estúpida. O cara não é burro, o cara sabe o que estava fazendo. Pensando e falando, mas assim, enrolando, né? Usando as palavras bonitas
e os pensamentos dele lá, eu entendi o que eu quis dizer. Mas, assim, uma grande enrolação, porque tentava justamente ir de encontro ao que ele tinha escrito meses atrás num blog pessoal. E a fala da Cátia Abreu, acho que lavou a mente e a alma de todo brasileiro desse país, né? Eu não preciso dizer mais nada. E se você não viu, vá lá escutar o que Cátia Abreu falou na cara dele. Porque lavou minha alma. Eu quase vibrei aqui em casa. Na quarta-feira, hoje, foi o dia que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi dar o seu depoimento na CPI da pandemia. Acho que eu não consegui acompanhar o depoimento dele, né? Só vi alguns temas, algumas coisas que eles... Mas o Pazuello também, muito inteligente, muito malicioso, como Ernesto Araújo, não se entregou tanto quanto a gente esperava que fosse acontecer, mas mesmo assim, Alan e Diego, imagino que acompanharam mais de perto esse depoimento e as possíveis repercussões dele. Inclusive que ele passou mal e o depoimento teve que ser interrompido, né? Cara, eu comecei a ver o depoimento, eu cheguei na hora que o Omar Aziz estava falando assim pra ele: Pazuello, eu conheci seu pai, eu conheço sua família, por favor, em respeito à sua história, a história do seu pai, que era um imigrante, que assim como meu pai também foi um imigrante, fale a verdade. Mano, eu só sei que é uma criação de conteúdo sem tamanho essa CPI. E depois o Pazuello já tinha saído da transmissão, mas o Pazuello passou mal. Mas assim, da mesma como o Pedro falou, né? Tava difícil de arrancar as coisas dele, pelo que eu acompanhei. Não foi fácil, não. Ele tava conseguindo achar umas brechas, umas saídas para as perguntas dos senadores, que eu acho que também deveriam ter sido mais incisivos. Eu achei que Renanzinho podia ter caprichado mais, né? Pô, Renan, capricha, né, velho? Disse que ia caprichar? Capricha. Poderia ter caprichado mais, mas, enfim. Eu achei ele menos incisivo do que nos outros dias. Ele não comprometeu ninguém, né? Eu não tenho essa opinião sobre o Renan, não. Acho que ele fez o jogo até bonitinho. Mas é aquilo. Sinceramente, o problema real é que focaram muito na Amazônia. E aí, quando eles focam na Amazônia, existe um interesse direto do presidente da comissão e existe o interesse também de outro senador do MDB que também são do Amazonas. Então, eleitoralmente, para eles queriam tanto atacar o governo federal quanto atacar o governo do estado. E aí a gente volta para a tese bolsonarista de que se ataca todo mundo, não ataca ninguém, né? Toda fala que o Omar fazia, ele tentava deixar claro que, houve negligência do governo federal, mas também houve negligência do governo estadual, porque eles fazem oposição lá ao governo estadual, né? E é interessante para eles que essa crise na Amazônia cause desgaste tanto para o governo, tanto para o governador local lá, né? Então, assim, eu não sei, não senti que foram um pouco menos incisivos. Eu acho que foram duros, principalmente na última parte, os senadores. Mas Pazuello que se saiu realmente, incrivelmente, e para mim, extremamente frustrante, se saiu muito bem. Então esses foram os assuntos mais comentados dessa semana que passou. Excepcionalmente gravamos na quarta por causa do depoimento do Eduardo Pazuello, mas nem tiveram fatos tão relevantes e tão bombásticos como todo mundo esperava. Fique aí até o final para escutar a participação especial de Juni Ellen, e tá muito massa sobre política e futebol. Valeu! Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. Na semana que começou com o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, é com muita satisfação que a gente recebe aqui no podcast Calabouço a presidente da Comissão de Inclusão e Diversidade do Santa Cruz e uma das fundadoras da torcida organizada Coral Pride, a primeira torcida LGBTQIA+ de Pernambuco, Juni Ellen. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom com vocês? É uma satisfação estar aqui. Eu acho que eu nunca cheguei a gravar um podcast, mas é a primeira vez, né? Tudo tem a primeira vez na vida. Vamos bater esse papo aí que é extremamente importante e necessário, principalmente quando a gente fala do contexto do futebol, né? Que a gente sabe que é um ambiente muito complicado, muito hostil e cheio de tabu, cheio de preconceito. O ouvinte que acompanha aqui o nosso podcast sabe que nós somos torcedores, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né?
Eu sou tricolor, Diego e Alan, que por problemas técnicos e pandêmicos não conseguiu participar aqui desse momento, são rubro-negros. A gente sempre quis falar sobre futebol e política, um tema que a gente gosta e que também vive de perto, porque a gente frequenta o estádio, nós somos progressistas, né? Então isso é uma coisa que sempre está ali martelando na nossa cabeça. No geral, inclusive, explicando para o ouvinte, a gente tem a prática de receber um convidado e convidada semana sim, semana não, mas numa semana onde inclusão, futebol e política estiveram na pauta e tendo como foco Pernambuco, né? A polêmica surgiu em Pernambuco, a gente abriu essa sessão para iniciar o nosso debate. Uma pergunta que eu imagino que você já deva ter respondido antes, mas que é bem relevante para essa conversa. Arquibancada e política se misturam? Não tem como dizer que política e futebol não se mistura, porque se mistura sim, né? A gente vê aí, a gente tem uma referência histórica assim, com o Corinthians, né? O Corinthians com a democracia lá para a época de 74, Sócrates, enfim. Não tem como desvincular que a política ali não está envolvida dentro da arquibancada, né? Porque o povo, a existência do povo é política por si só. Então é uma cultura também popular, então tá tudo meio que misturado, sabe? Numa coisa só. E é um ótimo meio para a gente começar a debater, sabe? Ali a gente tem milhões, milhares de pessoas para a gente conversar e pautar as coisas. Então, eu tenho muito em mim. Eu vou puxar um pouco de sardinha pro Santa Cruz, sinto muito. Tem uma frase muito de Santa Cruz que bate na minha cabeça, que o Santa Cruz é muito mais que um clube, é um movimento social. Não tem para onde fugir, principalmente se tratando do Santa Cruz, a gente não pautar as políticas, principalmente de cunho social, né? Porque lá você tem mulheres, tem pessoas negras, tem LGBTs, enfim, tem todo o povo lá dentro. E por que não conversar sobre isso lá dentro, sabe? Eu acho que vale ressaltar, e antes de Diego entrar na primeira pergunta dele, assim como alguns outros clubes brasileiros, como o Vasco, como a Ponte Preta, foi o primeiro clube aqui do Recife a aceitar jogadores negros, né? Então, é um clube que de uma forma ou de outra já nasce da inclusão, né? Então, eu imagino que mais do que nos outros, no Santa, esse debate, essa colocação, ela precisa existir, né? Existe uma diferença de origem, né, no caso, né? Como, por exemplo, o Náutico, se eu não me engano, ele surge a partir do Remo, mas também é de pessoas totalmente de fora, não chega a ser daqui. O Sport surge já da divisão do Náutico. Então a gente pega o Santa Cruz, que é totalmente original da cidade, sabe? Nasceu no berço da cidade do Recife, nasceu com a população mesmo do povo, né? De uma pessoa negra, né? Que foi o Lacraia que fundou e que criou o primeiro escudo e tudo mais. O Santa Cruz deve ser e tem que ser o primeiro a tratar desses assuntos. A gente já passou muito tempo calado, a gente já atuou muita coisa sobre racismo, sobre machismo, sobre LGBTfobia no futebol. Eu já reforcei até nas entrevistas que a gente deu pela Coral Pride. Eu fiz muito bacana essa atenção que todo mundo dá no dia 17. Mas a LGBTfobia tem que ser falada todos os dias, todas as semanas. A gente precisa sentar, a gente tá errando aqui, então vamos começar a falar. Por onde é que a gente tá errando? Os cânticos, por chamar rival de Barbie, por chamar o esporte de Suzy. Então, são esses termos, assim, eles são depreciativos. A intenção dele não é de, brincar com o rival, é de depreciar aquele rival, é ofender mesmo, sabe? E muitos se sentem ofendidos, sabe? Pela questão de, a Barbie mesmo é casa de boneca, e o rosa, e sempre ligado ao gênero feminino, que a mulher é delicada, que a mulher é frágil, e, consequentemente, tem essa visão de todo homem gay querer ser mulher. Então, as pessoas acabam associando esses termos e fazendo proposital, sabe? A gente vê a torcida cantando aí, quer fazer não sei o que, vai torcer pelo Timbu. Então, coisas que reforçam esses estereótipos, afastam essas pessoas dos estádios e inibem na nossa existência ali, né? A gente pode existir, contanto que a gente não demonstre quem a gente é, né? Tanto dentro, tanto fora do estádio. Isso acontece todos os dias. Ô, Juni, a gente já falou aqui de vários episódios, né, que envolvem diretamente a política e o futebol e o estádio. Mas, assim, pra ti, qual foi o primeiro, aquele estalo que tu viu dentro do estádio ou no futebol em geral, que te fez atenar e entender que ali é um espaço político que precisa ser ocupado por pautas como essas aqui que a gente já vem conversando, né? Meu primeiro contato, que foi quando eu comecei eu sempre tive uma visão que, na verdade, antes eu achava que o futebol era só uma massa de manobra de pão e circo, aquela velha pão e circo e pronto. Então aí eu falei, o que é que custa me iludir um pouquinho com esse pão e circo e não sei o quê? Mas aí eu conheci o movimento Coralinas, e aí eu comecei a ver a luta das meninas no movimento, né?
Foi com elas que eu comecei a ir para estádio. Então, minha irmã, por exemplo, minha irmã é feminista, né? Então, comecei a ver as pautas dentro de casa, e comecei a ver as meninas pautando-se dentro do estádio. Eu fiz, caraca, isso aqui é muito necessário, isso aqui é muito importante. Então, eu comecei a observar xingamentos dentro do estádio, de torcedores com juiz, com jogador. E eu falei, gente, isso aqui não é legal. E eu vejo que tudo isso vai de contra a luta toda aqui das meninas do Coralinas, a luta da minha irmã, a minha própria luta. Então eu fiz, mano, a gente tem que começar a ver isso aqui, a tentar mudar esse cenário de alguma forma aqui. O maior exemplo que a gente tem é o Bahia. De longe, em relação a essa questão da inclusão, em relação a ter espaço no estádio para torcedores de baixa renda, enfim. É um clube que dá muitos exemplos nesse sentido. Isso, verdade. E aí, você preside essa comissão de inclusão e diversidade do Santa Cruz, né? Uma comissão bem recente e que surgiu por uma demanda da torcida, né? Inclusive, a torcida que cobrava a partir desse bom exemplo do Bahia, né? O Bahia é um clube muito próximo do Santa Cruz. É um quase clube um irmãozinho. Quase um irmão ali. Que a gente tem uma relação muito positiva. Os dois do Náutico que estão vindo vão ficar com raiva, viu? É quase o irmão ali da. Deixa eu piada de rubro-negro. Até parece que ele não tem irmão pro lado de Salvador. Até parece. Tá vendo? Porque o Bahia e o Santa ele tem uma história muito parecida, do mesmo jeito que vai o Vitória e vai o Sport. Sempre bate essa rivalidade. Eu queria que tu falasse, né, no Bahia. Eu lembro que... Eu acho que o Sport não tem nada a ver com Vitória. Tá certo, meus amigos baianos discordam disso, viu? Mas aí, voltando para a pergunta, qual é o papel da comissão no Santa Cruz e como esse tipo de iniciativa pode ajudar a tornar a arquibancada e o próprio clube, né, para além do estádio, espaço mais inclusivo? Então, no Bahia, até onde eu sei, né, isso aí conversando com o pessoal lá, através da torcida, eu sei que eles têm um núcleo de ações afirmativas, né? E, assim, me impressiona as pessoas que fazem as campanhas do Bahia, porque, meu Deus do céu, eu fico a babar todas as campanhas. Mas pelo que eu conversei com alguns lá, eles sempre conversam, por exemplo, quando é uma campanha de racismo, eles conversam com alguém do movimento negro, sabe? Da Bahia de referência, procura sempre se orientar dessa melhor forma. Então, o Bahia, ele é o exemplo de como dar voz a uma luta e deixando aquelas pessoas falarem, sabe? Eu tenho o intuito de trazer isso muito em Santa Cruz. O Bahia é muito minha referência. Muito, muito, muito. E assim, até falo com amigos meus assim, de dizer assim, nossa, eu acho que eu largo o Santa Cruz quando eu estiver vendo que ele tá igual ao Bahia, sabe? E não só dentro de campo, fora dele também. Então, eu tenho muita vontade de trazer tudo que eu já vi no Bahia, implementar também para trazer o Santa Cruz, né? E aí, quando a gente fala de inclusão, a gente quer incluir o todo, né? A gente sabe que o Arroio ele tem muita dificuldade em vários aspectos, né? A questão da acessibilidade para pessoas cadeirantes, pessoas que possuem deficiência visual, auditiva. Então, a gente tem projetos, né? Tem planos de tentar melhorar esse estádio da melhor forma para trazer esse torcedor. Porque quando a gente fala de incluir, não é fazer com que aquela pessoa se adapte a nós, mas fazer a gente se adaptar a ele, a trazer mudar para trazer, sabe? Porque não adianta ficar afastando o torcedor do estádio. O torcedor é o maior patrimônio do Santa Cruz. Então, é obrigação do clube valorizar e cuidar do seu torcedor, independente de cor, de gênero, de orientação sexual, enfim, em todas as diferenças que tornam o Santa Cruz o clube do povo. Eu sempre bato na tecla que é muito bacana. Tem muito torcedor que bate, sou o time do povo, mas quando o clube faz qualquer tipo de ação, não, pra que fazer isso, e não sei o que, vai se preocupar com não sei o que, vai se preocupar com futebol, vai se preocupar com não sei o que. Não adianta a gente só ficar no discurso, não adianta só ficar no bordão, que é o time do povo, tem que ter prática, tem que ter ações. Então, o intuito dessa comissão é fiscalizar e cobrar, sabe? E tentar trabalhar junto para trazer o Santa a realmente ser de todos, para quando a gente dizer, não, o Santa é de todos mesmo, sabe? Então, esse é o seu principal fato da comissão, né? Através de buscar campanhas, né? Porque a gente precisa conscientizar o torcedor desses problemas, tentar melhorar o ambiente, por exemplo, banheiro feminino, que é uma das maiores lutas das meninas ali dentro. Então, essa era uma questão que eu ia falar, né? Porque esse é um dos principais problemas que afasta, inclusive, criança do clube, né? Como é que você leva uma criança num espaço que não tem banheiro, que não tem
Não tem Cara, nenhuma acessibilidade, né? eu evito até, quando tava tendo jogo, evitava ir no banheiro feminino, justamente por nojo, que é completamente largado o banheiro, e por medo. Medo do sentido que eu sabia que havia homens que entravam no banheiro feminino, e aí eu fico, mano, se tá lá na arquibancada, tá tendo jogo, a torcida tá cantando, eu entro no banheiro, o homem vem atrás de mim, pode acontecer mil coisas lá dentro e ninguém vai escutar, e não tem como provar, sabe? Vai ser minha palavra contra dele. Então não tem câmera, não tem uma segurança ali para ficar rondando o estádio, ou pelo menos ficar fiscalizando o banheiro. Eu não sei, por exemplo, como é a situação no esporte, não sei como é a situação no Náutico, né, dos banheiros. Mas não sei se é parecida, se é pior, mas Muito parecida. muito parecida. Então é um descaso que os gestores, né, têm com a torcida. Então a gente procura da melhor forma dialogar ali através do conselho para trazer essas demandas urgentes para a torcida para começar a andar, né? Só que o nosso grande fator que complica muito é que o futebol não está andando. Então, quando o futebol não está andando, outras coisas praticamente ficam engessadas do clube, né? Fica esperando aquele bom momento do clube para começar a avançar. Mas eu estou tentando ir pela beirada, ir conversando ali, conversando aqui, para tentar ajustar da melhor forma, porque me dói ver o Arruda daquele jeito. Me dói ver o estado abandonado daquela forma. Isso é aquela clássica de que esses problemas são problemas estruturais. Nesse caso, é literalmente estrutural, né? Quer dizer, a maioria do debate, da conversa em torno da política no estádio, a gente pensa que é sobre os gritos homofóbicos ou sobre os cantos machistas, enfim. Mas tem muito disso também, né? Como é que essas pessoas chegam no estádio, né? Como é que essas, entre aspas, minorias chegam no estádio, né? Onde é que elas ficam no estádio? Qual é a estrutura que dá para ela? Se essa pessoa tiver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de assédio, para quem essa pessoa vai recorrer, né? Enfim, são questões que estão ali, né? Mas que a gente acaba até nesses debates a gente acaba nem tratando tanto, né? É porque são detalhes, né? Tipo, a gente vê a questão do banheiro, que é uma luta já de muito tempo, e aí é que nem tu falou, é desde o início, é desde a chegada do torcedor. Se por exemplo, acontece um caso de racismo ali dentro, para onde esse torcedor ele vai recorrer? Os funcionários estão prontos o suficientes e atentos e entendendo da situação para que ela possa ser acolhida naquele momento ali e converse, e que ela não tenha medo de prestar uma denúncia por ser não sei quem do clube, por ser um sócio, não sei o quê. Como é que o clube vai continuar a se posicionar sobre isso, sabe? O banheiro é uma parte, mas tem vários outros problemas, né? Toda uma estrutura social que existe dentro e fora do futebol. Já ouvi relatos de companheiros dizer que não ia mais para o estádio por conta da agressão da polícia, por exemplo, em cima de um setor específico do clube, que a gente sabe que é o setor que paga mais barato, né? Mais barato, assim, e a PM sempre vai para lá para cima, não sei o quê, e fica naquela... Por exemplo, eu não vejo a PM naquela parte onde tá só as cadeiras. Eu mal vejo. Se alguém já viu, pelo amor de Deus, me diga, porque eu já fui para arquibancada várias vezes, eu nunca vi, velho. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é real, né? Eu nunca vi PM Passam ali pelas cadeiras dos camarotes, né? Fica ali pelo escudo e não sei o quê. Então tem uma certa opressão ali também classista, racista. Então a gente precisa começar a trabalhar dentro do clube, conscientizar os funcionários da importância do respeito e tudo mais, trabalhar com eles ali uma formação de combate à homofobia, combate ao racismo, ao machismo, trabalhar essas pessoas dentro do clube para ir, aos poucos, levando para a torcida também. Porque, como acontece qualquer caso desse, o funcionário vai estar pronto, ele vai atender aquela demanda, ele vai atender aquela situação, e aquela pessoa vai dizer, poxa, o clube se importa comigo, o clube se preocupa comigo, eu não sou só uma fonte de renda para o clube, como por muito tempo o torcedor do Santa Cruz foi. Se mesmo ouvindo o programa toda semana tá perdido no meio da política mais animada do mundo, participe do grupo dos ouvintes do podcast Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio. Ô, Juni, como o Pedro te apresentou aqui no início do programa, você é presidente, né, ocupa um espaço dentro do Santa Cruz que debate esse tipo de pauta e é uma das lideranças da primeira torcida LGBT que a gente tem no estado.
E aí eu queria saber de ti se tu enxerga nos outros clubes da capital movimentações parecidas como essa que a gente tem no Santa Cruz, né? Através de você sendo uma liderança. E se existe diálogo também entre essas torcidas e os outros clubes aqui do nosso estado, os grandes da capital. Eu já soube que teve indícios de torcidas no Náutico, sabe? Torcidas LGBTQIA+, de vontade de pessoas surgirem e tudo mais. Tem uma no esporte, tem uma torcida no esporte, mas ainda muito no Twitter ali, ainda não chega a ser um coletivo mesmo, porque ainda é uma pessoa só, uma pessoa ainda assumida, então tem todo esse problema, né? Mas então, eu acredito que com o movimento de algumas torcidas, por exemplo, o Sport Antifa, a Brigada Alvirrubra, o Coral Antifa, que foi um dos que deram incentivos aqui na Coral Pride, eu acho que dá para sim organizar, sabe? Dá para ter outras torcidas sim, fazer essas cobranças sim aos clubes. Os clubes não podem recuar disso de jeito nenhum. O Sport levou uma grande pressão com a questão do Gil, né? Tudo que aconteceu com o Gil deu uma certa pressão no esporte e o esporte respondeu muito rápido e muito bem, inclusive. Postou uma nota, eu acho que em menos de 24 horas o esporte já tinha postado uma nota falando sobre o ocorrido. E aí a gente viu que o Conselho do Esporte já tinha se reunido, se não me engano, no dia seguinte, já também estava conversando sobre esse assunto, realizou ações, realizou campanhas. Então o esporte ele precisa entender que ele não pode parar por ali, ele tem que fazer mais. Foi bacana o que fizeram com o Gil ali, de todo mundo entrar com a camisa do nome dele do Vigor, com a faixa, mas ali é só o início, é só o passinho que foi dado para começar mais. Eu espero, assim, quem precisar, se tiver alvirrubro, LGBT, queira mais, o rubro-negro também que queira dar início a esse movimento dentro do seu clube, a Coral Pride está aqui de braços abertos para conversar, para ajudar a construir. Eu sempre falo que a rivalidade não está acima da nossa luta está acima da rivalidade. Tem a Canarinhos Arco-Íris também, que é um conjunto de torcidas LGBTQIA+, nacionais. Então, a gente está sempre ali dando um apoio um para o outro, conversando com os coletivos, mantendo todo mundo junto. Então, ali na Canarinhos tem em torno de mais de 13 torcidas. Para vocês terem noção, vai do ABC até o Flamengo, sabe? Passa ali por Paysandu, que a gente tem maior orgulho do Paysandu. O Paysandu já conseguiu levantar uma bandeira LGBT dentro do estádio. Então, mas também a galera já levou muita pancada lá para poder conseguir isso. Hoje o Paysandu, acho que depois do Bahia, ao meu ver, é um dos clubes que mais se posiciona muito, muito bem. A gente tem a LGBT Tricolor, que é a do Bahia, tem o Maria de Minas, que é do Cruzeiro. Então, a gente está aberto aqui para qualquer torcida assim que queira começar, né, dar início a esse movimento. Sabe que vocês não estão sozinhos. Se no momento não está dando, se não tem como, se você não vê como, não tem problema. A gente está aqui, a gente vai abrindo esse caminho até chegar o momento que a gente não precise mais existir, né? Existir nesse sentido de tipo, ufa, nossa luta acabou, tá todo mundo certo, tá todo mundo respeitando, os clubes estão seguindo da melhor forma possível e aí a gente segue com tranquilidade no caminho. A gente viu essa última semana, né, teve esse episódio em relação a Gil do Vigor, que ficou bem popular, né, ganhou a mídia e os principais jornais do país noticiaram, o esporte acabou ganhando esse espaço na mídia por causa de algo nada positivo, né? Sim. Mas aí veio a resposta, eu acho que o clube conseguiu se posicionar bem, até então tomou o posicionamento que deveria ter tomado e tentou agir da forma mais coerente possível. Agora, claro, a gente precisa cobrar que o conselho se reúna e a gente sabe que existe uma burocracia em torno disso para expulsar do quadro de sócios o responsável por toda essa crise, né? Por todo esse problema que surgiu. Vale ressaltar, Diego. Acho que já havia sido expulso, não? Acho que já tinha sido expulso, não, ainda não foi. Não. Caraca, meu Deus do céu. Mas aí, vale ressaltar, Diego, que não foi só um posicionamento do clube. Os jogadores também se posicionaram. Eu achei sensacional isso, porque não é sempre que a gente vê. Minha admiração com o Patrick, minha nossa, eu não sei o que é isso, mas tudo que envolve tem coisas assim que eu fico olhando assim, fora de campo, né? Ele ajudou já uma torcedora a comprar uma prótese e falou sobre a situação do filho dele, e teve um motorista que ele contratou, Caraca, que cara bem posicionado, velho. Capitão, né, velho? É um capitão. Eu não posso falar agora porque tem o Breno.
tem o Breno. Tem o Breno Castilito. Tem o Breno. Nossa, Breno, minha gente. Saiu uma reportagem que o Renato estava sendo procurado pelo Corinthians, né? E na capa do jornal, lá do anúncio, tava a foto da filha do Renato de biquíni. Breno, sensato, maravilhoso. Olha, espero que o Breno não me decepcione. Aí ele foi lá e comentou: achei que a contratação fosse do Renato e não da filha dele. Não faz sentido isso aqui. Ele comentou, cara. Aí eu fiquei, meu Deus, onde é que tava esse jogador esse tempo todo, cara? Meu Deus do céu. Para contextualizar para o ouvinte, Breno Calixto é um zagueiro e que já jogou no Náutico e que é um jogador que tem posturas de esquerda, né? Ele é um cara que se posiciona em relação aos assuntos da vida, do cotidiano. Esse foi um caso de machismo muito tosco, né? Que ele se posicionou, em que justamente isso que tu colocou, né? Uma matéria falando sobre uma transferência de um técnico de um time para o outro e que a foto era da filha do técnico Isso é muito de biquíni, assim, um negócio completamente tosco mesmo. A gente já teve alguns jogadores assim falando sobre isso no Santa Cruz, mas é ainda muito tímido, né? No esporte a gente vê o Patrick muito mais firme. Mas ano passado, o Paulinho, antes de sair do Santa Cruz, o Paulinho tocou num tema importantíssimo, que foi a questão da depressão, né? Da ansiedade da pandemia, que ele disse que passou por um processo desse em casa, que estava em casa, estava ansioso. Então, tocou naquele tema ali de Setembro Amarelo, principalmente. A gente teve o Paulinho falando sobre isso. Eu acho que eu já vi uma reportagem do Bileu falando que preconceito a gente sempre combate desde berço. Essa ação dos três grandes, né, do chamado Trio de Ferro de Pernambuco, foi uma ação já acabou, sensacional. Né? Esse nosso Trio de Ferro não existe mais não, porque se a gente começar a ver aí os campeonatos, o Brasileirão é um passando mais vergonha que o outro. Tem pra onde correr. Para acabar aqui essa conversa, é justamente o que é que tu acha que falta para esses clubes darem esses passos, não recuarem, continuarem avançando e continuarem crescendo nessas pautas? É o quê? Falta da torcida chegar junto? Ou só com o tempo mesmo, não tem como a gente avançar nessas pautas, a gente vai ter que esperar aí 10, 20, 30 anos. Tô nem doido pra fazer isso comigo, tô nem doido, porque eu vou soltar assim, sem namorar esse tempo todo. Mas aí, o que é que tu acha? O que é que tá faltando pra gente avançar e pra gente ter um futebol mais inclusivo, uma arquibancada mais inclusiva, clubes mais participativos, mais democráticos, enfim? Eu acho que uma parte, assim, é medo. Tem que alguns têm medo de bater muito forte nessa tecla, né? Nesses temas sensíveis. Sensíveis, quando eu falo, é tipo, porque o torcedor é assim, assado, o torcedor é machista, não sei o quê. Então, muitos acham que, eu acredito que alguns podem ter um receio de começar a tocar nesse assunto, né? Mas não acredito que deva ter medo, sabe? Tem que começar a conversar de alguma forma. Há diversas formas e meios de comunicações hoje para a gente conversar com o torcedor. Sempre vai ter um criticando, sempre vai ter um reclamando que o Santa ou que o Sport está fazendo, ou que o Náutico está fazendo, enfim, sempre vai ter, mas não parar. A gente conseguiu, através da comissão, né? A gente conseguiu fazer uma formação de combate à homofobia com alguns setores ali de Santa Cruz. A gente realizou com a comunicação, com o presidente do conselho, né, que é o Magno Godoy, e a gente conseguiu também estar presente na reunião, o presidente. Tinha ali pessoas importantes ali dentro do Santa Cruz que estavam vendo uma formação ali, entendendo esse universo, entendendo as siglas, tirando suas dúvidas sobre esses assuntos. Então, as gestões dos clubes precisam ir atrás disso, precisam buscar, sim, um conhecimento para quebrar esse receio, fazer assim, olha, a gente está querendo fazer uma campanha sobre combater o machismo, como é que a gente faz, para onde a gente corre? Pô, chama as mulheres, chama a torcida feminina, sabe? Chama os torcedores que frequentam o estádio, diz, olha, a gente tem esse projeto aqui, tá bacana, tá legal, vai atrás de movimentos, velho. Tipo, a internet tá aí para isso, pra gente aprender e errar, vai ter erros, nem sempre o Santa vai acertar, nem sempre o Sport vai acertar, nem sempre o Náutico vão acertar. Mas o importante é não faltar vontade. Não pode perder a vontade de querer fazer mudança. Principalmente quando você está no Santa Cruz. Você está no Santa Cruz, você veste a camisa do Santa Cruz, você está ali para fazer alguma mudança, velho. Santa Cruz é um clube, velho, que assim, eu sou completamente apaixonada na história. Eu me encantei pelo Santa Cruz vendo um jogo que eu não vou lembrar qual,
Tenho duas memórias do Santa Cruz. Uma com a torcida lotada, a Arruda, e uma bem triste, que foi quando a gente perdeu pro Náutico em 2004, a final. Então, olha o Santa Cruz já fazendo as tristezas desde o início. Fale das tristezas não, fale só da parte boa. Fale só da parte positiva. E aí eu comecei a estudar o Santa Cruz, né? Comecei a ver qual era toda a movimentação. Eu falei, mano, o clube não pode perder essa essência, sabe? Então, se fica aqui meu conselho e meu pedido, de verdade, aos 3 clubes, é que as gestões, quem faz o marketing do clube, quem é o presidente do clube, quem é... Caraca, pode ser até a tiazinha que tá varrendo ali a qualquer parte do estádio. Falem sobre, conversem sobre, sabe? A gente começa a mudar a estrutura dentro. Quando a gente começar a mudar a estrutura dentro, a gente vai ver o resultado lá fora, e o resultado lá fora é enorme, velho. É enorme. Porque se a gente começa a falar ali com combate à LGBTfobia com os funcionários do clube, ele vai mudar com o vizinho dele que é gay, ele vai mudar a postura dele com o filho que pode ser gay, pode ser LGBT. Ele vai ter uma visão totalmente diferente daquela situação. Ao invés dele agredir e ser mais uma pessoa no número de estatísticas no Brasil que morrem por serem LGBTs, vai fazer assim, não, vem cá, eu vou te acolher, eu vou te ajudar a enfrentar esse mundo, sabe? E imagina quantas pessoas que o futebol pode mudar só fazendo o básico, sabe? O esporte, sei lá, começa a falar sobre o machismo através dos conselheiros, através dos funcionários. E eu falo funcionários todos, velho. Não restringir ninguém do aprendizado, é falar com o jogador, é falar com a tiazinha ali da limpeza, que pode estar passando por um relacionamento abusivo no casamento, pode estar sendo agredida pelo marido e não sabe como pedir ajuda, não sabe como falar. Então, o clube, o futebol, ele precisa entender que ele tem um papel importante de mudança social, sabe? Então, fica esse atento, né? Fica de verdade esse pedido. Eu acho que, pra mim, pelo menos, eu não sei se Diego quer adicionar mais alguma coisa, mas pra mim, o clube, o futebol, ele faz parte da vida como todo o resto, né? Então, se a gente quer avançar como sociedade, a gente precisa avançar no futebol também, a gente precisa avançar no esporte, a gente precisa construir junto essas mudanças. Juni, muito obrigado pela sua participação. Foi nada que eu agradeço. É sempre bom conversar sobre isso, principalmente brincar um pouquinho com o Rubro Negro, que eu não pude brincar muito, né? Mas tudo bem. Santa Cruz também não me ajuda, mas ok, faz parte da vida. Ano que vem tem Pernambucano de novo. Você, cuidado com... Que foi mesmo que eles perderam, cara? Acho que é Juazeirense. Cuidado, viu? Apagar a luz. Não tenha medo, que você não vai levar gol nenhum, não. Fique tranquilo. Muito obrigado e até a próxima. E ao ouvinte que ficou aqui também até o final, muito obrigado por escutar todo o programa. Diego, tu queres... Meu filho dormiu aqui. Acontece. É isso. Vá na fé, Diego. Vá aproveitar que ele dormiu, que eu sei que é complicado. Eu que agradeço aí pelo convite, galera. De verdade. Obrigadão. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.